Agora nós vamos aprender um pouco sobre a narração, que vai servir como base para mais tarde nós aprendermos sobre contos, contos de fadas e outros tipos de texto. Noção de introdução, desenvolvimento e conclusão. Escrever é uma arte. Escrever provoca uma reação em quem lê, e ler várias linhas de pensamentos, jornais, revistas, grandes obras de literatura contribui para a ampliação do ponto de vista e formação de ideias. Existem vários tipos de redação, mas agora vamos nos concentrar na narração. A narração. Narração é contar uma história sem se preocupar em ser real ou imaginária. A narração apresenta ações que acontecem uma depois da outra, que se relacionam. Apresenta personagens, narrador, tempo e espaço. Personagens. Pessoas, seres em geral, que vão vivenciar uma situação que será contada no texto. Narrador. É o ser ou pessoa que vai contar a história. O narrador pode ou não participar como personagem da história. Tempo. É a data ou período do dia ou do ano em que ocorre a história. Espaço. É o local onde ocorre a história. A redação narrativa possui 3 elementos básicos da estrutura de um texto: a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Introdução é a parte inicial do texto, é o primeiro parágrafo. Nela, o escritor deve apresentar as personagens, suas características, situá-los sobre o espaço e tempo daquela história. Desenvolvimento é no segundo parágrafo que começa. É a parte do texto onde ocorrem os conflitos, situações difíceis e a história deve se desenrolar sem maiores dificuldades. Conclusão é o último parágrafo do texto. É onde ocorre o desfecho do texto, ou seja, a resolução da história, ou seja, como tudo terminou. Expressões usadas nas etapas de uma narração. Então, quando você for escrever, na introdução você pode começar com era uma vez, certo dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Você escolhe como vai começar o seu texto. Já no desenvolvimento, você pode usar então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. Você escolhe como você vai dar continuidade a esse texto. E na conclusão, você pode terminar o seu texto com as expressões foi então, por fim, finalmente, assim, por isso, no final, em conclusão disso. Exercitando a introdução. Pensando o texto. Observe a introdução do texto O Homem Mais Rico do Mundo. Então, aqui nós temos um trechinho da introdução desse texto O Homem Mais Rico do Mundo. Havia um rei muito rico, que gostava de ajudar todas as pessoas que tinham menos do que ele. Como ele era muito bom, acabavam abusando de sua generosidade. Muitos fingiam ser pobres só para receber ajuda facilmente. Então, aqui nós temos a introdução desse texto, né? E aqui vocês vão responder: quem é o personagem principal? Quais as características dessa personagem principal? E qual é o conflito exposto para ser trabalhado ao longo desse texto? E o local onde ocorre a história. Então, na introdução, você já consegue as respostas para essas perguntas. Então, vocês observem que quando vocês forem escrever a introdução de vocês já têm que colocar essas questões, essas perguntas, essas respostas para essas perguntas. Tem que conter esse tipo de informação na introdução de vocês. E aqui, ao final, vocês vão elaborar uma introdução, colocando o nome das personagens, o local e o tempo, onde ocorre a história e a situação ou conflito a ser abordado. Então, aqui vocês têm uma rápida interpretação de texto. A gente vai interpretar primeiramente só a introdução e depois vocês vão criar a introdução de vocês, tá? Não pode copiar a introdução que veio na explicação. Tem que ser uma introdução de vocês. Tá bom? Estou aguardando o retorno dos trabalhos.